Olá! A CPI mista das fake news, formada por deputados e senadores, tem encontrado dificuldades para aprovar seu plano de trabalho. A CPI foi instalada para investigar a criação de perfis falsos e ataques cibernéticos nas redes sociais, principalmente no período de campanhas eleitorais. Mas as reuniões têm sido obstruídas por integrantes dos partidos do governo. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, critica o fato de não haver muita divulgação sobre a CPI na grande imprensa. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Zeca Dirceu. Tudo bem? Tudo, deputado. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual é a principal dificuldade se realmente começar os trabalhos dessa CPI. O governo está utilizando de alguns deputados para obstruir, para não permitir que se quer o plano de trabalho, que se quer as primeiras convocações, a CPI ganhe corpo. Isso é lamentável, cabe a nós sim denunciar isso, porque a CPI e o combate às fake news não interessa a uma pessoa, a um partido, não tem lado ideológico de direita ou de esquerda, é do interesse do país, da vida das pessoas. Das instituições, principalmente. A CPI não vai tratar, por exemplo, só das fake news que interferiram no resultado das eleições passadas ou das fake news que tem a ver hoje com o debate político do país. Você vê hoje a utilização de perfil falso e a fake news contra a honra de pessoas, empresários, comerciantes, de uma mulher, do marido, interferido nas famílias, na vida das igrejas, na vida das instituições. Então virou uma coisa tão disseminada que está ameaçando e atingindo a todos, e com impunidade total. Sim. Então eu acredito que a CPI ela vai trazer à tona com mais evidência todos esses fatos, perfis falsos, notícias falsas, a maneira como isso é impulsionado, quem pagou por isso, como é que isso se deu, mas ela vai também formular leis, formular soluções para que no futuro breve isso não seja mais permitido, isso tenha algum tipo de pena, algum tipo de punição. Então é de se estranhar que o governo opere para obstruir e é lamentável que deputados se deem a esse papel de obstruir algo que não é contra o governo, não é a favor do governo, é importante para o país e que outras democracias do mundo já venceram. Em muitas partes do mundo, fake news, mentira pela internet, calúnia, difamação, tem punições severas, tem mecanismos para se identificar quem é o autor. Então nós estamos muito atrasados, mas eu estou mesmo assim confiante e otimista. Eu acho que agora os deputados que estão lá se prepararam melhor, ninguém imaginava que ia haver obstrução e a CPI vai começar a avançar a partir dos próximos dias, das próximas semanas. Agora, deputado, tem uma série de requerimentos que estão para serem votados. Eu queria saber se também as plataformas vão ser chamadas, porque a responsabilização também pela divulgação cabe também à plataforma? É uma das nossas deputadas, a deputada Luziane Lins, do Ceará, ela já fez essa convocação, porque as empresas, elas têm grande responsabilidade. Se não pela execução da mentira, da calúnia, da difamação, da agressão, do cultivo do ódio, elas não são responsáveis pela emissão, mas são responsáveis pela transmissão e pela identificação. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Telegram, eles não podem mais se recusar a prestar informações. Por mais que sejam empresas que têm sede em outros países, eles atuam no Brasil, têm escritório no Brasil, faturam, ganham dinheiro aqui no Brasil. Então, eu acredito que essas convocações vão ser importantes, e a partir disso nós vamos criar mecanismos que tornem esses procedimentos de informar, não só do conteúdo, mas da origem do conteúdo, algo corriqueiro, sim, algo obrigatório. A gente reduziria muito esse ambiente de tanto ódio, de tanta mentira, que infelizmente se transformou a internet e as redes sociais, afetando a política, a democracia, mas afetando a vida de gente comum, que de uma hora para outra tem lá um vídeo, uma foto exposta, ou uma mentira distorcida, contada, repercutida, que acaba afetando a família, a relação de um pai e de um filho, a relação de um funcionário e de um patrão. A gente tem inúmeros casos que vão chegando ao nosso conhecimento e que precisam aparecer também no debate da própria CPI. Agora, a CPI parece que ela vai se centrar mais nas questões eleitorais, no que ocorreu nas últimas eleições. O senhor acha que isso já vai beneficiar as próximas eleições, as municipais? Com certeza, eu acho que a gente tem que ter um olhar no que aconteceu em 2018, mas 2018 já se encerrou, nós estamos vivendo um momento novo do país, com seus problemas, com seus acertos. Agora,
2020, né, tá na ordem do dia, é a próxima disputa eleitoral, né, os crimes de 2018 não podem se repetir. O que a gente viu em 2018? Conteúdo falso, né, sendo impulsionado, que era proibido por lei, com dinheiro empresarial, que também era proibido por lei, sem nenhum tipo de consequência, sem nenhum tipo de punição. Que alterou o resultado. É claro que isso alterou o né? resultado da eleição, na eleição de deputados estaduais, federais, senadores, governadores e até mesmo na disputa pela presidência da República. Então, acho que a gente tem um conjunto de fatos de 2018 que precisam vir à tona agora, pensando em 2020, em eleições limpas, sem abuso do poder financeiro, sem o uso ilegal e indevido de impulsionamento e, principalmente, sem conteúdo falso, que virou quase que uma rotina que, inclusive, hoje, na disputa política, na disputa aqui do parlamento, uma hora ou outra a gente começa a perceber ele circulando, ele fluindo, principalmente no ambiente do WhatsApp, que é um ambiente mais obscuro, mais escondido, mas que a empresa tem obrigações, né, com a verdade, e nós temos que criar mecanismo para que o Poder Judiciário, o Ministério Público e quem se sentir atacado, ofendido, possa se defender. Hoje é muito difícil alguém que é ofendido na honra, alguém que é motivo de uma mentira, conseguir retratação, conseguir fazer uma denúncia, um processo. Eu acho que a CPI ela pode criar mecanismos legais, até mesmo dentro do ambiente das pequenas causas, para isso acontecer mais rápido e não ficar tão difícil a investigação e a punição. Inclusive porque já temos leis com punições, temos até projetos para aumentar a punição para esse tipo de crime, né? No caso, seria para aumentar a investigação, porque é isso que não está ocorrendo? Eu acho que a capacidade de identificação do autor é um passo que pode ser dado para que a lei que já existe, que pune, ela possa ser utilizada. E os mecanismos, né, que você tem hoje no Poder Judiciário, talvez eles precisam ser alterados para que seja mais rápido. E também na parte investigativa, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Legislativa. Você tem que criar um formato que as coisas sejam tratadas com maior velocidade, como a internet exige, porque um fato lançado na internet, às vezes, de um dia para o outro, já tem uma repercussão enorme. Imagina se você esperar o tempo da justiça comum. Daqui 6 meses, 1 ano, a mentira virou verdade, ou ela interferiu num processo eleitoral, como a gente viu acontecer em 2018. Então, eu acho que a CPI e novas leis ou alteração de leis pode contribuir com a identificação do autor, dos fatos responsáveis, né, com o acionamento de quem transmite, de quem reproduz, para que seja interrompida a transmissão de uma mentira, de uma fake news, e depois que os processos, de fato, consigam aproveitar o que a lei já permite, que é a punição severa para esse tipo de atitude. Inclusive mudou até o perfil de tratamento das mídias. A grande imprensa passou a criar mecanismos para se checar essas notícias, né? E a Câmara agora também está lançando um WhatsApp para poder a pessoa ligar lá e confirmar se é verídico ou não aquela notícia, né? Que outros efeitos o senhor acha que pode ter com esse problema das fake news e que pode o cidadão conseguir verificar e não ficar repassando, né, essa notícia? Acho que essas agências de verificação que foram constituídas, que bom que a Câmara está avançando nisso também, elas têm um papel fundamental. Eu assisti, por exemplo, recentemente, o pronunciamento do presidente Bolsonaro na ONU. Foi muito interessante que automaticamente as agências já iam checando as falas dele e dizendo o que bate com a realidade, o que é duvidoso e o que era falso. E tinha muita coisa falsa que agora o cidadão consegue ter acesso imediato. Que bom que a Câmara está fazendo isso, né? Fortalecer essas agências, talvez até agências públicas de checagem, como seria no caso da Câmara, é uma tarefa também que a gente pode debater, propor e discutir no âmbito da CPI. Eu acho que ela é, ao mesmo tempo, muito ampla, mas ao mesmo tempo ela está sempre tratando de um fato que é único, que é a mentira propagada pela internet, muitas vezes sem a autoria identificada e sem a possibilidade de punição. Então, eu acho que é uma CPI que vai talvez levar muito tempo, vai ter esses entraves de obstrução, de quem tem medo da verdade, quem não quer pôr fim às mentiras, mas ela no final vai conseguir produzir muito conteúdo, muito resultado, além do debate que é sempre importante, benéfico, já acaba, né, muitas vezes limitando uma série de abusos e de exageros. Só da gente denunciar, só da gente fazer a CPI, só da gente falar disso aqui na Câmara, com certeza quem está lá do outro lado pensando em fazer uma mentira, divulgá-la pela internet, começa a pensar 2 vezes. Deputado, muito obrigado por suas explicações aqui no programa. Obrigado, feliz de estar aqui. Um abraço. Eu conversei sobre a CPI mista das fake news com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná.
Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.